rebeldes Houthi afirmam que derrubaram mais um drone americano MQ-9 sobre a província central do Iêmen, Marib. Os Estados Unidos estão fartos. Chegou a hora dos rebeldes Houthi prestarem contas. Trump anunciou que os Estados Unidos da América enviarão mais um porta-aviões ao Oriente Médio após o ataque dos Houthis ao United States Ship Truman. Esta notícia chega apenas um dia depois de o Irã ter dito que estava preparando um ataque preventivo contra a base militar dos Estados Unidos da América, Diego Garcia, no Oceano Índico. Esta é a base onde os Estados Unidos da América mantêm 30% de sua frota de B-2, que consiste em 6 caças B-2. As tensões estão elevadas no Oriente Médio e o poder de fogo dos Estados Unidos da América parece prestes a aumentar. Primeiro, vamos analisar o ataque dos Houthis contra o United States Ship S. Truman. Os rebeldes Houthis afirmam que atingiram a aeronave de comando e controle E-2 do porta-aviões United States Ship Harry S. Truman. Alegam também que Truman perdeu suas capacidades de comando após o ataque. Daremos mais detalhes sobre isso. Se a alegação dos Houthis for verdadeira, pode ser um grande problema para as operações dos Estados Unidos da América no Mar Vermelho. O E-2 Hawkeye é a aeronave tática de gerenciamento de batalha baseada em porta-aviões para todas as condições climáticas da Marinha, Airborne Warning and Control System. E Airborne Warning and Control System basicamente significa sistema de alerta e controle aéreo antecipado. O E-2 Hawkeye fornece alerta precoce para o grupo de ataque do porta-aviões e o comandante da Força Conjunta. Agora, a função principal do E-2 Hawkeye é a gestão de batalha aérea e funções de comando e controle, como o nome sugere. E o E-2 usa radar computadorizado e sensores de vigilância eletrônica para fornecer análise de ameaças contra possíveis alvos aéreos e de superfície hostis. Pelo que eu sei, parece que esta é a primeira vez que os Houthis afirmam que atingiram algo. Normalmente, eles apenas informam que seu ataque foi bem sucedido, julgando o sucesso somente pelo lançamento dos drones. Isso foi algo confirmado pelo próprio Pentágono há apenas 3 semanas, quando os Houthis afirmaram que atacaram Harry S. Truman, quando, na realidade, os drones e mísseis caíram a 100 milhas do alvo. Atacar o Harry S. Truman é difícil, pois enquanto executamos ataques precisos, eles erraram por mais de 160 quilômetros. Eu questionaria a eficácia e qualquer coisa que afirmem na imprensa sobre o que estão fazendo ou não. O Bashar não está sendo usado para essas operações atualmente, mas outros navios estão sendo considerados para tal fim. Monitoramos atentamente se eles retornarão ao ambiente operacional. Quero esclarecer que esse comentário foi feito há 3 semanas, quando os Estados Unidos da América começaram a atacar os Houthis. Sobre a reivindicação recente dos Houthis de 2 dias atrás, não há comentário oficial dos Estados Unidos da América, mas um oficial americano anônimo confirmou a sites de notícias que os Houthis dispararam drones e ao menos um míssil contra o United States Ship Harry S. Truman. O oficial confirmou que 10 drones foram interceptados por caças da Força Aérea dos Estados Unidos da América e um por um caça FA-18 da Marinha. O míssil caiu na água longe do navio, sem atingir ou chegar perto do porta-aviões ou dos navios de guerra no grupo de ataque. Então, parece que mesmo desta vez, embora os Houthis afirmem que seu ataque foi bem sucedido, a definição de sucesso deles difere muito de outras forças armadas e marinhas. Infelizmente, os Houthis conseguiram derrubar um drone MQ-9 dos Estados Unidos da América. Mais detalhes a seguir. E agora vamos para o Oriente Médio, onde os rebeldes Houthis afirmam ter abatido mais um drone americano MQ-9 sobre a província central do Iêmen, Marib, que é a casa do petróleo e gás do país. Os rebeldes apoiados pelo Irã disseram que o drone americano foi destruído por um míssil fabricado localmente, enquanto as forças dos Estados Unidos continuavam a atacar alvos Houthis na capital, Sanaá, e na fortaleza rebelde, região de Sadr. Nossas defesas aéreas abateram um drone inimigo americano MQ-9 durante missões hostis no espaço aéreo de Marib. Isso foi feito com um adequado fabricado localmente. A demonstração de resistência dos Houthis ocorreu horas após o presidente Donald Trump jurar continuar atacando-os até que parem de atacar navios ligados aos Estados Unidos da América e seus aliados no Mar Vermelho. Em um aviso, o presidente Trump afirmou que a verdadeira dor ainda está por vir para os Houthis e seus patrocinadores no Irã.
Como vocês ouviram no clipe, o presidente Trump fez uma declaração sobre os ataques dos Houthis e um aviso ao Irã. O mais engraçado de uma guerra no século XXI é o presidente dos Estados Unidos da América tuitando sua declaração e os rebeldes Houthis comentando logo abaixo. A diplomacia está ocorrendo no Twitter. Vamos analisar essas declarações. Os terroristas Houthi, apoiados pelo Irã, foram massacrados por ataques implacáveis nas últimas 2 semanas. Muitos de seus combatentes e líderes já morreram. Nós os atingimos diariamente, com intensidade crescente. As capacidades deles que ameaçam o transporte e a região estão sendo destruídas rapidamente. Nossos ataques continuarão até que não ameacem mais a liberdade de navegação. A escolha para Houthi é clara. Pare de atirar nos navios dos Estados Unidos da América e nós pararemos de atirar em você. Caso contrário, apenas começamos. E a verdadeira dor ainda está por vir para os Houthis e seus patrocinadores no Irã. Agora temos uma resposta Houthi da conta militar iemenita. Esta é a conta oficial Houthi no Twitter e eles têm postado muitas coisas quando se trata de ataques e greves Houthi. Eles disseram que seus ataques não alcançaram um objetivo militar e que não vão parar a menos que sejam impedidos. Acho que houve um erro na tradução, mas foi isso o que disseram. O Irã, por outro lado, tomou uma decisão muito estúpida de ameaçar as bases americanas e as 50 mil forças que a América tem no Oriente Médio. Esta declaração veio de ninguém menos que o chefe militar iraniano Amir Ali Hazadi. Não sei como dizer a última parte, mas aqui está a declaração. O Irã intensifica a retórica ameaçando as forças americanas na região. Os americanos têm pelo menos 10 bases e 50 mil forças perto do Irã. Isso significa que eles estão sentados em uma sala de vidro. Quem vive em casa de vidro não deve atirar pedras. O líder supremo do Irã prometeu retaliação após Trump ameaçar atacar o Irã se eles não concordarem com um acordo nuclear. Mas se o fizerem, certamente receberão um golpe recíproco firme. Ele também pediu a destruição de Israel. É um dever religioso, moral e humano de todos trabalhar para remover essa entidade criminosa perversa da região. Apesar de toda a conversa dura, Trump ainda tem esperança de que o Irã vai se acertar. Não consigo imaginar eles fazendo algo além de fechar um acordo. Eu preferiria um acordo a outra alternativa que acho que todos neste avião sabem o que é. Isso não vai ser bonito e eu não prefiro. Ben Cohen, da Fundação para a Defesa da Democracia, diz que o Irã tem tanto urânio pronto para ser usado em bombas nucleares que Israel e os Estados Unidos não podem apenas ficar de braços cruzados. Você tem uma situação agora em que o Irã tem cerca de 275 quilogramas de urânio enriquecido de grau militar. Isso é muito arriscado. E então, sim, claro, a cada dia que passa sem algum tipo de resolução diplomática pela qual o Irã efetivamente se rende às suas instalações nucleares e ao seu programa nuclear, a cada dia que isso não acontece, nos aproximamos de um ataque militar. O principal motivo pelo qual o Irã não pode ter armas nucleares é que sua política externa é bastante direta. São 2 frases: morte à América e morte a Israel. Na verdade, muitas pessoas argumentaram que é apenas um slogan, mas então tivemos o supremo líder iraniano, Ayatollah, sair e dizer publicamente que, ei, isso não é apenas um slogan, essa é a nossa política externa, essa é a política de toda a nação, de todo o regime iraniano. Novamente lembro a todos, quando seus inimigos dizem quem são, acredite neles. E o Irã não poderia ser mais claro quanto a quem eles consideram seu inimigo. Esse é os Estados Unidos da América, e não podemos ficar parados enquanto eles obtêm capacidade nuclear. É por isso que Trump posicionou 6 bombardeiros B-2, cerca de 30% da frota de B-2 dos Estados Unidos da América na base norte-americana de Diego Garcia, no Oceano Índico. Agora, ontem eu mencionei que o Irã não tem capacidades para atacar essa base, mas eu estava um pouco desinformado. Foi um grande erro. Eles têm alguns mísseis que quase alcançam o alcance para atacar a base, mas esses mísseis são muito lentos e um pouco valiosos demais para o Irã arriscar atacar uma base da Marinha dos Estados Unidos. Aqui temos um gráfico feito pelo Intel Snitch Show no Twitter e ele explica perfeitamente a situação. Em vermelho, vemos o alcance dos drones iranianos, como o Shahed 136B.
tem alcance suficiente para chegar a Diego Garcia, mas no final do dia, esta é uma base dos Estados Unidos totalmente equipada para se defender. E os drones Shahed não são nada que eles não possam parar. Os ucranianos param esses quase toda noite. Embora este drone pareça ser uma variação distinta, não significa que os Estados Unidos da América sejam incapazes de interceptá-los. Além disso, se o Irã estiver disposto a lançar um ataque preventivo em uma base dos Estados Unidos da América, basta lembrar o que aconteceu com o Japão quando atacaram Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, ontem recebemos notícias de que o Irã talvez estivesse considerando um ataque preventivo para proteger suas instalações nucleares. Então, eu só queria mostrar a vocês exatamente o poder de fogo que os Estados Unidos têm no Mar Vermelho e que os aliados dos Estados Unidos nos países ocidentais possuem. A Marinha dos Estados Unidos da América tem o United States Ship Harry S. Truman no Mar Vermelho, além dos navios United States Ship Gettysburg, Stout, Jason Dunham, Sullivan e o United States Naval Ship Arctic. Agora, a União Europeia também tem suas fragatas lá. Eles têm o ITS Pedrico Martinigo, homônimo submarino Hydra. A Marinha Francesa também atua no Golfo de Aden. Eles têm o fragata Charles de Gaulle, fragata Forbin, fragata Alska, fragata Provence e fragata Jacques Chaville. Por fim, é relevante mencionar a presença da Marinha Russa no Oceano Índico, próximo a Chennai. É como se estivesse no lado oposto da Índia em relação a Diego Garcia. E esses são RFS Rescue, RFS Alder, RSF Pendia. Destaco a Marinha Russa, devido a algumas declarações interessantes vindas da Rússia hoje. Acredito que a Rússia não seja tão estúpida a ponto de provocar uma briga com os Estados Unidos da América, mas nunca se sabe. 72 anos, acreditou que poderia tomar Kiev em 3 dias e talvez pense que pode enfrentar os Estados Unidos da América. Rússia alerta sobre consequências desastrosas após Trump ameaçar atacar o Irã. Moscou condenou o aviso de Trump de bombardear o Irã se ele recusar um novo acordo nuclear, chamando-o de ultimato inaceitável. O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Rakov, disse que os ataques dos Estados Unidos à infraestrutura nuclear do Irã desestabilizariam toda a região e instou Washington a desescalar. A mensagem de Trump é clara: sem acordo, haverá ações futuras. Agora, a grande razão pela qual muitos oficiais acreditam que um ataque pode ser iminente, é porque também tivemos muitos oficiais de alto nível do Comando Central indo para o Oriente Médio que estão seguindo o Irã. Aqui temos o relatório sobre o general do Comando Central, Michael E. Kurilla. Hoje, o general Kurilla chegou a Israel, onde ele deve se encontrar com altos oficiais de defesa e militares sobre as tensões com o Irã. Durante a visita, Kurilla provavelmente encontrará soldados e oficiais ligados ao sistema de mísseis antibalísticos Terminal High Altitude Area Defense do Exército dos Estados Unidos da América, implantado no sul de Israel, que supostamente derrubou 6 mísseis balísticos de longo alcance disparados contra Israel pelos Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen desde fevereiro. Relatórios indicam que o principal tópico de discussão entre Kurilla e a liderança de defesa israelense é um potencial ataque aéreo e de mísseis em larga escala no Irã e uma coordenação conjunta Estados Unidos da América, Israel na operação. Além disso, estamos transferindo o United States Ship Carl Vinson do Pacífico para o Oriente Médio. Aqui temos uma imagem de satélite do grupo de porta-aviões passando pelas Filipinas e seguindo para o Oriente Médio. O United States Ship Carl Vinson e outros navios do grupo de ataque de porta-aviões. Foram avistados hoje em imagens de satélite navegando para o oeste, no Mar de Sulu, nas Filipinas, rumo ao Oriente Médio. O grupo de ataque 1 é composto pelo cruzador de mísseis guiados United States Ship Princeton e pelos destroyers United States Ship Starret e United States Ship William P. Lawrence da classe Ali Burke. Em resposta a toda essa atividade, o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz.
Como vocês podem ver, o Estreito de Hormuz, por onde passa muito do petróleo do Golfo, está do outro lado do Mar Vermelho. Por isso, este é um dos principais pontos de estrangulamento do comércio mundial. Cerca de 40% de todo o comércio mundial de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz, pois Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Omã enviam seu petróleo por essa rota. Do outro lado do estreito temos o Irã, que sempre usou o Estreito de Hormuz como uma vantagem em qualquer negociação. Eles ameaçam bloqueá-lo se não conseguirem o que querem. E no final do dia, é tudo o que eles têm agora. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. – 250 quilos de explosivo trinodal. A carcaça de aço azul de 2,76 metros de espessura é endurecida para resistir ao impacto inicial. É projetado para perfurar abrigos de concreto antes que o fusível de cauda FMU-143 acione uma detonação oportuna. Apesar de não ter o alcance ou penetração de sistemas especializados, a adaptabilidade do Joint Direct Attack Munition padrão o torna vital para uma força aérea com orçamento limitado. Na Ucrânia, os jatos soviéticos MiG-29 e Su-27 precisam ser reformados para carregar munições da OTAN. Essas aeronaves foram vistas usando JDAMs de 226,8 kg, provavelmente a variante GBU-38, contra posições russas. Um ataque notável ocorreu em 26 de abril de 2023 em Bakhmut, onde 4 JDAMs de 500 libras obliteraram um prédio de grande altura no setor controlado pelos russos. A Força Aérea Ucraniana empregou um par de MiG-29 para lançar as bombas, uma técnica que estende seu alcance ao liberá-las em um ângulo ascendente durante um pop-up após uma corrida de baixo nível. Imagens de drone mostraram as explosões, indicando fusíveis de impacto, ao invés de detonadores retardados, sugerindo que o alvo era um centro logístico ou posto de observação, não um bunker subterrâneo. Em qualquer caso, os acertos foram precisos. Este ataque, embora não seja uma missão clássica de destruição de bunkers, mostrou a capacidade do Joint Direct Attack Munition de interromper a operação russa, mesmo que sua configuração básica limite a eficácia contra as fortificações mais profundas. Baseando-se na fundação do Joint Direct Attack Munition, a munição de ataque direto conjunto de alcance estendido, Joint Direct Attack Munition Extended Range, adiciona um kit de asa retrátil que triplica seu alcance para 45 milhas, ou cerca de 72 quilômetros.
Introduzido na Ucrânia no início de 2023 como parte de um pacote da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o Joint Direct Attack Munition Extended Range mantém as mesmas opções de ogivas, 500 libras, Mark 82, 1000 libras, Mark 83 ou as 2000 libras, Mark 84, Blue 109. Mas sua capacidade de planar permite que os pilotos ucranianos ataquem de distâncias mais seguras, além do alcance das defesas aéreas de curto alcance russas, como o Pantsir-Sun ou o Tor-M2. Este alcance de impasse é uma linha de vida para uma força aérea enfrentando uma densa rede de sistema antiaéreo móvel russos. O potencial de destruição de bunkers do Joint Direct Attack Munition Extended Range realmente brilha quando é emparelhado com o Blue 109 e fusíveis especialistas como o Fusível Modular Unificado 143, que podem ser enviados para detonação atrasada após a penetração. Em maio de 2024, os Estados Unidos responderam ao bloqueio de sistema de posicionamento global russo, uma ameaça onipresente em toda a frente, contratando buscadores de bloqueio de sistema de posicionamento global, integrando tecnologia anti-bloqueio em kits Joint Direct Attack Munition Extended Range para a Ucrânia. Essas bombas realmente se direcionavam para os transmissores de contramedidas russos. Este upgrade garante que a bomba possa travar em seu alvo mesmo em ambientes eletromagnéticos contestados, uma adaptação crítica para atingir postos de comando russos fortificados em meio à dominação da guerra eletrônica de Moscou. Um exemplo notável de um lançamento de Joint Direct Attack Munition Extended Range ocorreu em 13 de agosto de 2024, quando um Su-27 ucraniano lançou um Joint Direct Attack Munition Extended Range de 1000 libras em um posto de comando russo em Tentkino, em Kursk. Este vídeo mostra a bomba, equipada com uma ogiva azul de 110, que é uma versão mais leve da azul de 109, impactando com precisão milimétrica, reduzindo a instalação fortificada a cascalho de estrada. Outro ataque em 30 de agosto de 2024 viu os MiG-25 lançar um Joint Direct Attack Munition Extended Range para destruir travessias de pontes em Kursk, demonstrando sua versatilidade contra a infraestrutura fortificada. Essas operações destacam o papel do Joint Direct Attack Munition Extended Range como um multiplicador de força, oferecendo alcance e precisão em um pacote pronto para uso, aprimorado por modificações de fusível para alvos específicos. Após muita hesitação, a Alemanha aparenta estar preparada para fornecer seu potente míssil Taurus 350, um míssil de cruzeiro lançado do ar, desenvolvido em conjunto com a Suécia. A Ucrânia solicitou este sistema há muito tempo, mas até março de 2025 ainda não foi entregue. Pesando mais de 3.000 libras, 1.400 quilogramas, com uma ogiva Mephisto de 1.100 libras, 500 quilogramas, o Taurus possui um alcance superior a 310 milhas, 500 quilômetros. Ele voa a velocidades subsônicas, usando navegação de acompanhamento de terreno para evitar detecção. Sua ogiva, em tandem, apresentando uma carga conformada para romper defesas externas, é seguida por um penetrador e pode perfurar 6 pés de concreto reforçado ou 20 pés, 6 metros de terra, tornando-o um candidato principal para alvos profundamente enterrados. O fusível inteligente e de uso flexível do Taurus, INFU, é um sistema de ogiva que inclui fusíveis programáveis, que podem detonar em profundidades precisas ou ao buscar um vazio. Um recurso projetado para bunkers e centros de comando subterrâneos. Os mísseis Taurus de prateleira já são potentes, mas sua integração nos Su-24 ou Su-27 da Ucrânia exigiria atualizações significativas de aviônica, um obstáculo técnico e político que atrasou a entrega em meio à postura cautelosa de Berlim. Quando finalmente forem fornecidos, os Taurus poderiam mirar ativos estratégicos russos, como a sede da Frota do Mar Negro em Sevastopol, ou hubs logísticos em Rostov, muito atrás das linhas de frente. Por enquanto, a implementação do Taurus permanece uma adição teórica ao arsenal de Kiev, seu impacto no campo de batalha não realizado, mas ansiosamente antecipado. O Storm Shadow britânico e o Scalp EG francês são mísseis de cruzeiro quase idênticos, fabricados pela MBDA. Eles representam um enorme avanço na capacidade de destruir bunkers ucranianos.
Entregues em maio de 2023, esses mísseis de 1.300 km e 2.800 libras carregam uma ogiva Broach de 992 libras projetada especificamente para alvos endurecidos. A bomba Royal Ordnance Augmented Charge, Broach, emprega uma carga precursora para romper concreto ou aço, seguida por um explosivo principal que detona dentro do alvo, maximizando a destruição interna.